Seja bem-vindo ao Bebê Cuido Bem! Hoje nós vamos falar sobre o sono do bebê. Chegamos em casa com o bebê e aí vem logo aquela ansiedade. Será que o meu bebê vai dormir a noite toda? Será que o meu bebê vai dormir no quarto sozinho? E aí, o que fazemos para o bebê dormir melhor? Na verdade, eu vou dar uma notícia não muito boa para vocês. Não existe nenhuma técnica que é infalível. Existem vários cursos a respeito de sono. Eu sou consultora do sono. Não existe uma técnica que funcione com todos os bebês, porque cada bebê é único. Cada bebê tem a sua necessidade de sono. O que a gente sabe e que os estudos nos mostram é que um bebê recém-nascido, de 0 a 3 meses, ele tem uma necessidade de sono em torno de 14 horas ao dia. E aí tem mãe que fala assim, meu Deus, meu bebê não está dormindo nem metade disso. Porém, tem algumas coisas que podemos fazer durante a rotina do bebê para melhorar o sono dele, para ensiná-lo a dormir. Ele nasce sem saber dormir, então a gente tem que ensiná-lo. Então vamos lá para algumas orientações que podem ajudar nesse momento de aprendizado do sono do bebê. Eu acho que a primeira coisa que é necessário fazer é adaptar o ambiente para receber o bebê. Conversar com os familiares para ver onde o bebê vai dormir, resolver se ele vai dormir ali do seu ladinho. Eu oriento sim que o bebê durma do lado da mãe, até porque ele acabou de sair do útero. Ele precisa ouvir batimento cardíaco, ele precisa sentir seu cheiro e a sua presença é muito importante para o bebê. Então, a primeira coisa que eu acho que tem que ser definida é onde o bebê vai dormir. Muitos pais estabelecem que o bebê vai dormir lá no próprio bercinho dele, mas aí ao chegar em casa, eles têm que mudar tudo. Então, é importante estabelecer isso antes, saber que é necessário o bebê estar junto da mãe, ou a mãe vai dormir lá no quarto do bebê, numa cama auxiliar, ou o bebê vai dormir num bercinho lateral de cama para ficar ali do ladinho. É bem importante isso. A segunda coisa que eu quero falar para vocês é a respeito da melatonina. A melatonina, ela é um hormônio do sono. Nosso organismo produz ao escurecer. Então é preciso que esteja escuro para a produção de melatonina e ela que ajuda, ela que regulariza o organismo para o sono. Por que eu tô falando isso? Porque o bebê, ele não diferencia dia e noite. Então, se você vai lá e fecha toda a sua casa durante o dia, ele vai entender que aquilo é noite. É preciso abrir as janelas, deixar tudo claro durante o dia, para que ele tire as sonecas. Ele vai dormir, porque a necessidade do organismo do bebê de 0 a 3 meses é dormir em torno de 14 a 16 horas por dia. Então, ele vai dormir a sonequinha. Mas é importante que quando chegar à noite você faça o ritual do sono e que ele veja que chegou à noite e que é preciso um sono mais longo. A gente vai falar depois em outras técnicas a respeito disso. Mas nesse momento fecha a janela, fecha as portas, somente quando o bebê já estiver adaptado ao dia e noite. Nesse primeiro momento, que é os primeiros meses, é importante deixar tudo aberto, tudo claro durante o dia para que ele comece a estabelecer dia e noite. Estabelecer uma associação de sono também é super importante. O que seria uma associação de sono? É algo que faça seu bebê pegar no soninho. E aí tem vários tipos de associações. Por exemplo, o ninar, dar tapinhas no bumbum, andar pela casa, colocar ele num sling, ou então a própria chupeta, né, que é a sucção. Então crie associações de sono, ou uma naninha, por exemplo, né, sempre colocar a naninha, aquele paninho, perto do rostinho dele, que vai fazer ele associar que é a hora do dormir. Essas associações de sono são importantes que você estabeleça desde o inicinho para a criança, para que ela possa realmente fazer a associação. Se você associar algo e depois quiser mudar, não tem problema. Você pode associar que seu bebê vai dormir com você no seu colo, em pé ninando. Aos poucos você vai trocando essa associação. Olha, agora eu não quero andar mais, eu quero agora fazer ele sentado. Então vai tirando isso, faça ele dormir em pé, ninando. Quando ele estiver quase dormindo, você já senta. No outro dia você vai diminuindo esse tempo do ninar em pé, até que ele mude a associação. Agora ele já dorme no seu colo, agora ele já dorme somente com a chupeta, ou ele só dorme somente em levar a naninha junto ao rostinho dele. Então você consegue também trocar associações, mas escolha a associação que vai fazer seu bebê dormir. A rotina do bebê também é super importante. Você criar uma rotina para que ele possa também associar. Ele vai tomar um banhozinho, ele vai mamar, vai ter uma massagem.
troca de fralda, qual vai ser a rotina do seu bebê? Nesse criar rotina, eu gostaria de deixar uma coisa bem expressa. O amamentar é muito importante. Porém, se você amamentar para fazer seu bebê dormir, ele vai associar o seu peito, a amamentação, com sono. Então é importante criar uma rotina onde estabeleça que o amamentar não é associação do sono. Isso é errado, porque senão o bebê sempre vai acordar para amamentar e a mãe vai ficando cada vez mais esgotada, o bebê também vai ficar cada vez mais esgotado. O sono do bebê não é igual ao de um adulto, ele tem vários despertares. E nesses despertares, se a associação dele for um peito, né, for a amamentação, por exemplo, ele vai acordar e querer amamentar novamente. Então essa rotina, estabelecer essa rotina, vai fazer com que o bebê durma melhor. E aí vocês me falam, gente, mas o bebê ele dorme no peito, e aí como que eu vou fazer, Diana? Estabeleça uma outra coisa para se fazer depois da amamentação que vai despertá-lo um pouco. Por exemplo, um exemplo de rotina de sono. Você pode dar o banhozinho, que eu recomendo demais, um banhozinho com chuveiro, com o pai, que aí o pai pode também participar dessa hora, e banho de chuveiro acalma bastante, faz o bebê ficar, né, mais tranquilo, aquele barulhinho ali do chuveiro é bem proveitoso do que somente colocá-lo numa banheira. Então dê um banhozinho, de preferência com o pai, depois você vai lá, veste a roupinha do bebê, amamenta ele, e aí ele vai estar, pode ser que ele esteja sonolento, faça uma massagem depois, né, uma chantala que vai ajudar, ou então troque a fraldinha, deixa para trocar uma fraldinha depois que ele amamentar, porque aí ele vai despertar um pouquinho. Então essas coisas vão fazer ele despertar e depois vocês vão para a associação do sono, que é o ninar, né, que é o tapinha no bumbum, né, seja qual for a associação que você escolher, mas faça essa rotina e coloque a amamentação no meio, em vez de ser a última coisa antes do bebê dormir. As mamadas também, elas devem ser completas. É importante que o bebê sugue e fique com a barriguinha bem cheia, para ele poder ficar mais tempo sem a necessidade de mamar novamente. Normalmente, após os 3 meses, o bebê ele já não precisa mais da mamada noturna. Isso salvo a orientação que o pediatra desse. O pediatra, né, vê que aquele bebê ele não está ganhando peso ou por algum outro motivo manter a mamada noturna. Mas é normal depois de 3 meses o bebê começar a dormir a noite toda. Ou então acordar, ter uma outra associação de sono que não seja o peito e não precisar voltar a alimentar. E aí, quando ele acordar de manhãzinho, você está ali pronta, renovada, mãe, para alimentar seu bebê novamente. Isso é possível. E é possível sem culpa. Você não precisa se culpar, né, de não estar alimentando seu bebê após os 3 meses, porque não tem necessidade. É importante também vocês não pegarem o bebê no primeiro resmungo. Tem criança, gente, que acorda nesses breves despertares e querem brincar. Ele quer resmungar, ele está se autoconhecendo nesse período. Então, não vá lá no primeiro resmungo. Talvez você está atrapalhando ele de se ninar sozinho. Daí a pouquinho ele já iria dormir, você pega e aí talvez desperta ainda mais. Então oferece a amamentação que talvez seria desnecessária naquele momento. Então deixe o seu bebê ninar sozinho, aprender a dormir. Se resmungar, aguarde um pouquinho. Só se realmente ele chorar que ele está te chamando. E ao chorar, se realmente você precisar ir até o berço, pegue o bebê, mas não acenda luzes, porque isso pode despertá-lo ainda mais. Ou então use luzes frias, aquelas luminárias que vai ser bem baixinho a luz e você consegue inclusive amamentar, ver seu bebê, mas não despertá-lo. Outra coisa é não trocar fralda durante a noite, porque senão você vai despertar ainda mais. E esse período noturno, ele precisa aprender que não haverá trocas de fralda. Não tem essa necessidade também. Para ajudar o bebê a se ninar sozinho, uma coisa é super importante, é não colocar o bebê realmente dormindo no berço. Ao criar a associação do sono, você deve deixá-lo começar a adormecer, ficar sonolento e aí então levar até o berço. E aí você me fala assim, Diana, mas ele chora muito quando eu levo ele ao bercinho. Talvez ele está chorando porque ele quer ainda um pouco mais de associação. Volta ele, dê o ninar, dê o tapinha no bumbum, a chupeta, o que você criou de associação, e aí depois quando ele ficar sonolento novamente, leve ele ao berço. E vai fazendo isso até você conseguir levar ele o quão mais acordado possível, porque é bom que ele veja onde ele está dormindo. Isso vai fazer com que ao acordar, ele não se sinta estranho naquele berço, e aí ele volte a dormir sozinho. E por último, eu queria falar o seguinte, todas aquelas informações sobre os 5S são muito importantes para o sono. Você enrolar bem o bebê, fazer o suedo, deixar
deixar ele bem enroladinho, colocar uma musiquinha bem branda ou colocar um ruído branco para que ele possa adormecer, colocar a luz fria. Então todas essas coisas que remetem ao útero é importantíssimo você fazer. Tudo que é do período de esterogestação é importantíssimo você fazer também, incluir na sua rotina do sono. Enfim, gente, muito obrigada por ter assistido até o final. Eu sei que muitas dúvidas surgirão. Esse tema de sono, na verdade, é um tema para um curso inteiro. Eu gostaria de falar ainda muito mais. Mas deixe suas dúvidas no comentário, deixe suas experiências. A gente aprende o tempo todo com vocês também. Agora, nós vamos para outra etapa, que é a etapa do choro. Nós vamos entender melhor no próximo módulo por que os bebês choram, o que podemos fazer, né, para amenizar o choro deles. Então, eu espero vocês no próximo módulo.